Amém. Todos nós temos dúvidas de muitas coisas. Quem de nós não tem dúvida? Quem de nós nunca se perguntou o porquê nós existimos, o porquê nós estamos aqui? Muita gente entra em depressão justamente porque perdeu o foco, perdeu o sentido da vida, não sabe por que existe. Dúvidas sempre vão existir, sempre vão estar presentes. E muitos homens tentaram responder aos questionamentos da existência, do porquê de estar vivo, de porquê existir e assim por diante. René Descartes, ele foi um francês que lançou dúvidas sobre a verdade. Ele diz, como é que a gente pode descobrir o que é a verdade? Ele lançou muitas dúvidas de todas as formas que ele pôde, mas o fato dele pensar levou ele a uma conclusão. Eu penso, logo existo. Ele chegou a essa conclusão porque ele próprio não poderia questionar a verdade se ele não pensasse. Penso, logo existo. É um francês. A frase dele em latim é cogito ergo sum. Estou cogitando algumas ideias aqui, a gente fala. Cogitar significa pensar. Então, se eu penso, é porque eu existo. Do contrário, eu não estaria pensando. Agora, como é que a gente vai pensar, como é que a gente vai analisar alguma coisa se a gente não vê aquilo? Se a gente não enxerga? A gente pode fazer algumas conjecturas, a gente pode conjecturar, a gente pode tecer algumas ideias, conversar com outras pessoas que pensam sobre o mesmo assunto, e essas pessoas vão, de fato, dar opiniões as mais variadas, de todos os tipos, sobre o fato de nós existirmos, o porquê nós existimos. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual é a finalidade da minha existência? Por que vivo? Nesse contexto todo, as pessoas que não pensam por que vivem se tornam muito egoístas. E o nosso tempo, o período em que nós vivemos, Paulo diz na sua carta para Timóteo, seria um tempo onde o egoísmo seria prevalecente. Ele prevaleceria em quase todas as áreas da família, na igreja, na sociedade. As pessoas que se tornam egoístas, elas pensam apenas em si própria, porque a palavra ego em grego é eu. Então, egoísmo é uma adoração de mim mesmo. Eu penso em mim, eu olho para mim, eu me satisfaço, eu busco as coisas para mim, aquilo que é bom para mim. Então eu invisto tempo, eu invisto talentos, eu invisto esforços, se é bom para mim. Tem, desde a década de 70, quando o Brasil foi tricampeão mundial de futebol no México, tinha um dos jogadores que o nome dele era Gerson. E ele popularizou uma frase que diz, eu levo vantagem em tudo. Então, sempre quando alguém faz uma proposta, mas que vantagem eu tenho? Nos comércios, sempre existe nas negociações, no mundo político, por exemplo, se alguém está no governo e alguém vem conversar com ele, ele pergunta, mas e o que eu ganho com isso? Que vantagem eu tenho? Ah, você vai ser lembrado depois, nas próximas eleições, você vai ser lembrado. Por isso que políticos normalmente começam a trabalhar no período final do seu mandato. Eles começam a fazer algo que vai fazer a população se lembrar de que foi ele que fez, então isso tornaria ele um candidato à altura de permanecer no seu trabalho. Então, esse propósito de levar vantagem em tudo que temos como ser humano, esse questionamento que existe dentro do nosso coração do porquê que nós existimos,
E o fato de nós não sabermos todas as coisas nos leva a um beco sem saída muitas vezes. Nos leva a um questionamento. Será que nós aqui que estamos hoje aqui reunidos, será que nós já não paramos para pensar do porquê que nós existimos? Eu já me perguntei muitas vezes, o que eu estou fazendo nessa vida? Né? Ainda mais quando as coisas não estão dando muito certo. Essa parte sim. Essa parte. Principalmente. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu fiz? Por que nessa hora a gente se torna uma vítima? Só eu estou sofrendo. Só eu. Tudo que eu faço não dá certo. Tudo que eu coloco a mão dá para trás. Quebra, estraga. E aí a gente começa a se questionar. A gente começa a se posicionar numa postura de fato assim, qual é o motivo? De que vale tanto esforço, de que vale tanto trabalho? Eu creio que nesse período agora que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão em salões, em clubes e na rua, pulando o carnaval, elas não têm sentido de vida. Elas não têm um objetivo de vida, elas não entenderam ainda o propósito da vida que elas têm. Agora, como é que eu posso ter um propósito de vida? Como é que eu posso entender o sentido da vida se eu não tenho a visão da existência, do porquê eu existo? Então vamos dar uma olhadinha aí em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20. Esse texto ele serve para nós de inspiração e foi uma revelação de Paulo para aquela igreja em Colossos. A igreja de Colossos era uma das igrejas perto daquelas 7 igrejas que receberam as cartas de Jesus para as igrejas lá, a primeira Éfeso, Esmirna, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e assim por diante. Colossos ficava perto de Laodiceia, ficava bem perto de Laodiceia. Então diz assim, versículo 13 até o 20: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Em outras palavras, Jesus é o sentido da nossa existência. Mas, para que nós possamos entender isso, para que nós possamos entender o propósito pelo qual nós nascemos, para nós entendermos o propósito do mundo que nos cerca, o propósito do casamento, o propósito da família, o propósito da igreja, o propósito da própria criação, nós só vamos entender isso a partir do momento em que nós formos tirados das trevas para a sua luz. A ideia de trevas é a ideia de escuridão. No escuro você não vê nada. Na escuridão você não tem noção de nada. Você pode até tocar alguns objetos e fazer uma conjectura imaginária de como é a aparência daquilo. Mas você não vai ter a visão clara, objetiva, do que é aquilo.
É por isso que a idolatria se tornou tão forte no mundo que nos cerca, porque as pessoas que não nasceram de novo, não foram regeneradas pelo Espírito Santo, não estão unidas a Cristo, elas permanecem nas trevas. João capítulo 1, versículos 9 em diante, ele fala, no versículo 6, ele fala assim, João capítulo 1 do Evangelho, ele fala assim, veio um homem como testemunha da luz, mas ele não era luz, o nome dele era João. Mas ele veio como testemunha da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Ou seja, Jesus é a luz. No capítulo 8, verso 12 de João, ele fala assim, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Cristo é o motivo pelo qual nós existimos, Cristo é o motivo pelo qual Deus nos resgatou, Cristo é o motivo para que este mundo foi criado, tudo é dele, por ele e para ele. Paulo entendeu isso muito bem em Romanos capítulo 11, por exemplo, 33 a 36, ele diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Ou seja, Jesus é a motivação. Jesus é o motivo pelo qual nós existimos. Quando a gente pergunta, eu sou, quem eu sou? O René Descartes chegou à conclusão que ele existe. Mas por que ele existe? Essa verdade você não encontra em si. Ele procurou dentro de si próprio a verdade. Por quê? Se eu penso, eu existo, então se eu existo por quê? Agora, a questão do quem eu sou, eu não tive participação nenhuma. Quando a minha mãe ficou grávida, eu não pude escolher se eu ia ser menino ou menina. Eu não pude escolher se eu iria ser um animal ou um ser humano, negro ou branco. Eu não pude escolher minha altura, não pude escolher a minha voz, a cor do meu cabelo, ainda que alguns pintem o cabelo, mas ele, naturalmente, ele tem a sua cor. Os meus olhos também, eu não pude escolher. Então, quem eu sou não teve minha participação. Outra pergunta, por que existo? Também não tem minha participação. Quer eu queira, quer não, eu existo. Outra pergunta, por que eu estou aqui? Não tem a minha participação. Agora, para onde eu vou, tem a minha participação. Quando eu encontro Cristo, quando Cristo faz parte da minha vida, então essas trevas vão se dissipando. E eu começo a ter noção da minha existência. Paulo foi um cara que, olhando assim para a história da vida dele, foi um cidadão que era muito dedicado. Ele começou a perseguir a igreja do Senhor Jesus. Ele foi até a cidade de Damasco, ele não perdeu tempo, ele levou uma carta, porque se ele encontrasse lá algum cristão, ele levaria preso. Ele acreditava que estava fazendo certo. Ele foi sincero, ainda que sinceramente errado. Mas chegou um momento no caminho de Damasco em que uma luz mais brilhante que o sol, que nos esclarece tantas coisas, brilhou sobre ele. A partir dali é que ele teve condições de enxergar. E ele teve que passar 3 dias de escuridão e cegueira para entender que Jesus é a luz. E somente depois que um discípulo chamado Ananias foi e orou e impôs as mãos sobre ele, é que ele voltou a enxergar. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Paulo, Paulo, você acha que você é grande coisa. Só que eu criei você para mim.
você é meu. E se você resistir, isso só vai doer mais. Só vai te machucar mais. Então é uma dura coisa essa ideia de ficar lutando contra a verdade. O René Descartes duvidou da verdade. Por quê? Porque ele não aceitava simplesmente o fato de que alguém estava dizendo para ele. Ele tentou encontrar a verdade, mas ele procurou a verdade onde? Dentro de si próprio. Quando nós buscamos a verdade dentro de nós estamos buscando a verdade limitada e não a verdade eterna. E é por isso que Paulo escreve aqui: ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa atitude de nos tirar das trevas não foi nossa. Foi uma ação do Evangelho. No versículo 3 até o versículo 10, ele explica isso. Ele fala assim, vocês creram. E o versículo 9 ele diz assim: portanto, desde que o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então o que Paulo está dizendo? Olha, Deus chamou vocês, Deus tirou vocês. Ele diz, ele nos tirou do domínio das trevas. Não foi nossa ação. Agora, como é que Deus age para que as pessoas sejam tiradas do domínio das trevas? Deus usa a pregação. Deus usa a exposição das Escrituras. O plano dele, a palavra dele, o Evangelho. Jesus diz, vai passar o céu e a terra, as minhas palavras não vão passar. Aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, Paulo fala assim, Deus decidiu salvar o mundo pela loucura da pregação. Pode parecer loucura para o homem, porque ele estava falando para pessoas que estavam instruídas no mundo da filosofia, como René Descartes. E eles achavam que podiam encontrar a verdade dentro de si próprios. E dentro de nós, a gente sabe que não habita bem algum. Então, quando eu começo a buscar dentro de mim mesmo, eu só vou encontrar coisas que não são agradáveis. E eu não vou encontrar Cristo, porque Ele é revelado para nós. A luz, ela não sai do nosso interior, ela vem de fora. E depois, quando vem de fora e nos alcança, a partir dali nós somos chamados para brilhar. Porque Cristo habita em nós. Só a partir do momento que Cristo habita em nós é que nós somos luz. Sem Cristo, nós não somos luz. Quando Jesus falou assim, vocês são a luz do mundo, ele estava falando para quem? Para os discípulos dele. Ele não estava falando que todo ser humano é luz do mundo. Mas os discípulos de Jesus são a luz e o sal da terra. São a luz do mundo e o sal da terra. Então, trevas cobrem a mente de quem não tem Cristo. E é por isso que as pessoas estão aí correndo atrás dessas coisas, procurando o sentido de vida, procurando o sentido da sua existência, correndo para lá e para cá, tentando satisfazer a carne, aquilo que elas sentem. A nossa carne, ela tem seus sentidos, o paladar. Por que a gente come? Porque a gente precisa sobreviver? Não. A gente come porque tem prazer de comer. Tira todo o tempero do alimento. Tira todo o sabor doce das frutas. Mantenha as mesmas propriedades de sustento. Eu garanto a vocês que teria gente morrendo à torta e à direita nesse mundo. Mas Deus acrescentou o paladar para que nós tivéssemos prazer em nos alimentar. Tira todo o sabor dos grãos. Não teríamos prazer nenhum de comer. Teríamos? Tira o sal, tira o açúcar, as coisas doces. Seria horrível.
Então Deus nos dá o paladar, Deus nos dá o tato, Deus nos dá o olfato. Já imaginou uma pessoa que se lambuzasse de coisas bem fedidas? Todo mundo iria se afastar dessa pessoa, se elas tivessem condições de cheirar, de ter o olfato. Já imaginou nós tirarmos da pessoa a audição? Só que a audição nossa, ela não foi prejudicada. Nem no novo homem e nem no velho homem. Por isso que Jesus diz tantas vezes, vede como ouvis. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a visão, não. A visão de quem está fora de Cristo não existe, ela está em trevas. Ela não enxerga, mas ela pode ouvir. Ela pode ouvir. Jesus é o bom pastor, e o bom pastor ele vai orientando as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e lhe obedecem. Então nós começamos a seguir a Cristo, e Cristo começa a fazer com que as escamas dos nossos olhos caiam por terra. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, que quando uma pessoa que estava seguindo a antiga aliança se converte a Cristo, é como se fosse um véu que caísse dos seus olhos. O véu, ainda que seja um obstáculo para a visão, você consegue enxergar alguma coisa ainda através do véu. Tem um ditado que diz que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Outros dizem, não, é caolho. Mas quem tem um olho na terra de cego, ele vê todas essas coisas, ele vai governar, ele vai dominar. Agora, a nova aliança em Cristo é superior. É superior. E é por isso que Paulo fala aqui no segundo capítulo dessa carta aqui, que muita gente estava tentando induzir o povo que agora já estava enxergando direito a voltar para a antiga aliança. A colocar um véu nos seus olhos. Imaginando que algumas atitudes pudessem torná-los melhor. Ele diz no versículo 16, no 8 ele já começa alertando, ele diz, tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de sua tradição, a tradição de homens conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. Aí no versículo 16, assim ninguém vos julgue por causa do comer, do beber, por causa dos dias de festas, lua nova ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Então ele segue dizendo, versículo 20 em diante, ele fala assim que muita gente coloca certas regras ali como rigor ascético. O rigor ascético levava as mulheres a se vestir de alto a baixo com uma roupa como se fosse uma túnica, mas o pensamento, às vezes, no Oriente a gente vê aquelas mulheres assim com as burcas, que é chamada aquelas vestimentas toda preta, com o rosto todo tampado e às vezes com a telinha aqui na frente dos olhos. Mas a cobiça está lá por trás da telinha. A cobiça está lá por trás. E é por isso que ele fala aqui no versículo 23, na verdade esses mandamentos têm aparência de sabedoria, em falsa devoção, falsa humildade, severidade para com o corpo, mas não tem poder algum no combate dos desejos da carne. Então a carne continua bem viva, bem ativa. E o que as pessoas que não enxergam fazem? Elas vão pelo tato. Elas vão pelo toque. Elas precisam sentir. Quem nasceu de novo, quem está em Cristo, ele não precisa sentir para saber que aquilo ali é pecado. De longe ele enxerga e ele fala assim, eu não quero isso para a minha vida. Isso aqui ofende a santidade do meu Deus. Ele rejeita de longe. Ele vê o perigo de longe. Ele vê um leão, ele não vai chegar perto daquele cheiro daquele animal, porque o leão tem um cheiro bem característico próprio dele. Ele não vai ficar tocando na juba do leão para ver o tamanho das presas do leão.
para decidir se é perigoso ou não chegar perto dele. Ele não vai ficar tocando numa serpente que é uma víbora venenosa para saber se ela é venenosa ou não. De longe ele enxerga, ele vê o perigo, cai fora. As pessoas que estão sem Cristo, às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, mas fulano não é crente, como é que ele está lá no salão pulando o carnaval, fazendo isso, fazendo aquilo? Ele não nasceu de novo, ele não enxerga. Ele é cego espiritualmente. Não tem noção do perigo que ele está correndo. Não tem. Precisa ouvir o Evangelho, precisa se converter, precisa nascer de novo. Do contrário, vai permanecer nas trevas. E quem está nas trevas, quem não enxerga e vai tocar num animal peçonhento, por exemplo, um animal venenoso, um animal feroz, vai sofrer as consequências. E Pedro fala o quê? O diabo, o vosso adversário, é como o leão que ruge, ele é comparado com o leão, ele é comparado com a serpente, ele é comparado com o dragão, ele não é comparado com um gatinho, nem com a minhoca, ou com um cachorrinho. Ele é comparado com o dragão, comparado com a serpente, ele é comparado com o leão, porque o poder dele é destrutivo. Então, se nós deixarmos que a nossa carne tome domínio sobre nosso coração, sobre nosso espírito, nós vamos acabar sendo dominados, sendo levados à morte. Paulo fala para os Gálatas, não se engane, de Deus não se zomba. O que é o homem semear, isso também vai ceifar. Quem semeia para a carne, da carne colherá morte. Quem semeia para o espírito, do espírito colherá vida. A palavra ali é corrupção. Corrupção é o quê? É apodrecimento. A ideia de um corpo que a pessoa, quando morre, ele começa a entrar em estado de decomposição. Acaba morrendo e se decompondo. Atos, capítulo 13, nos fala que Cristo, o corpo de Cristo, não viu corrupção. Esse é um período em que nós, mais do que nunca, nós temos que nos posicionar. Quem nós somos? Quem eu sou? Eu não posso andar junto com a multidão e ficar em dúvida de quem eu sou. Nós sabemos quem nós somos. Agora, se nós que sabemos quem nós somos, nós nos unimos com aqueles que não sabem quem são, eles vão dizer, está tudo perdido mesmo. Paulo fala isso, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então, tudo que nós temos para aproveitar está aqui à nossa disposição hoje. Amanhã a gente morre, acaba tudo. Então vamos comer e beber, vamos aproveitar o máximo que a gente pode. É isso que as pessoas fazem. Vamos aproveitar hoje porque eu não tenho certeza se amanhã eu vou estar com o meu paladar em dia. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de aproveitar para beber todas, ficar tontinho ou viajando com a droga na minha cabeça. Então ele vai usar tudo que pode aproveitar mesmo. E eu digo mesmo, para aqueles que não querem Cristo, eu falo assim, aproveita, esse é o único céu que você vai enxergar. Esse é o único céu. Aproveita mesmo. Né? Pula à vontade, faz à vontade. Agora, você quer uma herança de algo melhor? Você está sentindo que aquilo que está dirigindo a sua vida está te levando de mal a pior? Tem uma oportunidade. Para onde eu vou, depende de uma escolha. E essa escolha eu não posso fazer por vocês, vocês não podem fazer por mim. Cada um tem que fazer sua própria escolha. Do versículos, então, 13 e 14, ele fala que trevas cobrem a mente de quem não tem Cristo. Versículos 15 e 16 nos diz que tudo o que existe só existe para ser de Cristo. Inclusive, quem não crê em Cristo vai ser julgado por Ele. Então, existe para ele condenado. Que até o ímpio foi criado para o dia do juízo. Tudo foi criado com propósito. Agora, Deus deseja que nós sejamos condenados? Com certeza, não. O desejo de Deus qual que é?
Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículos 17 a 20 nos diz que tudo existe nele e para ele. Então, se nós temos um dia ensolarado, foi ele quem nos deu. Se nós temos chuva, ele quem nos deu. Tudo existe por meio dele e para ele. Só pode decidir servi-lo aquele que ouve e pode escolher entre servi-lo ou rejeitá-lo. Versículos 3 a 9 do capítulo 1 nos mostra essa realidade. Paulo fala para eles porque eles já tinham crido. Não faria sentido Paulo escrever uma carta para pessoas que não haviam crido em Cristo. Agora, aqueles que creram em Cristo, Paulo diz, olha, eu estou orando para vocês não só crer nele, mas também chegar ao pleno conhecimento da sua vontade, sabedoria e entendimento espiritual. E é por isso que a gente está orando por vocês. Então nós temos um propósito, nós temos uma finalidade, nós existimos com um propósito. A gente não pode mais dizer, né, na nossa sã consciência, eu não sei por que eu existo. Nós sabemos. Existimos para o Senhor. Nós existimos pelo Senhor, para o Senhor. Que Deus nos abençoe a vivermos isso. Quando a gente vê as pessoas procurando em fantasia, como o próprio nome já diz, fantasia, tentar encontrar um sentido da vida. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, nós te damos louvor e graças, porque o Senhor nos trouxe ao conhecimento de Teu Filho amado, Jesus, nosso Salvador. E em nome dele, Pai, eu peço que o Senhor nos abra o entendimento, nos faça entender cada dia mais a verdade que há em Cristo Jesus, o motivo da nossa existência, o motivo pelo qual nós continuamos a existir nesse mundo e o motivo pelo qual nós vamos viver contigo por toda a eternidade. Porque é em Cristo, Pai, que nós existimos, andamos e viveremos para a eternidade. Guarda-nos nele, Pai. É o que pedimos, que Teu Santo Espírito nos esclareça cada dia mais, para que andemos na luz, como Ele está na luz, como Ele é a luz. Assim oramos no nome precioso de Jesus. Amém.